Não, encapsulamento foi lá para trás. Foi do pânico. Foi do pânico. Então, a depressão, a gente já praticamente definiu muito bem um procedimento terapêutico que é muito eficiente. O que pode ser considerado como muito eficiente em termos de estatística, em termos de estatísticas? Quando você pega, comparativamente, você pega um paciente de depressão que se trata apenas com química, e você compara isso com um depressivo que está sendo tratado com magnetismo, a diferença é brutal. Em dois sentidos, a recuperação, e o outro sentido é a não dependência. Porque a dependência química para o depressivo é algo desastroso. E o negócio, não sei até que ponto isso é um marketing, mas a gente começa a ser envolvido assim, toma somente como é, não é um quarto de, como é que é o nome do vinho? Não, mas não usa esse nome não, que esse nome é muito complexo. Qual é o remédio que praticamente está todo mundo tomando hoje? Nossa, não é para Rivotrilzinho. É um Rivotrilzinho só. Eu tomo ali, besteira, meio comprimidozinho de Rivotril. Aí depois não é meio, é um, depois são dois, e daqui a pouco você não sabe mais onde você vai parar. Depois o Rivotril sozinho não dá jeito. Aí tem que vir mais alguma coisa. E mais uma, e mais uma. Chega uma hora que você fica meio desesperado, porque não tem muito o que fazer. Ou você fica na dependência química, ou quando um dia que você tenta tirar, volta tudo. Aí você volta para o remédio. Esse é a pior coisa que tem no tratamento químico. É esse nível de dependência. Tem pessoas que conseguem sair, normalmente se apoiando muito num bom psicólogo. Porque o psiquiatra, em princípio, ele trabalha mais, não estou generalizando mal, estou somente colocando o que é o comum. O psiquiatra, ele trabalha muito com química. E o psicólogo, ele tem que trabalhar a nossa esperança. O psicólogo, ele consegue resgatar isso. Mas não é um psicólogo qualquer. Difícil é você dizer quem é que é um bom psicólogo, quem é que é um mau psicólogo. Quem é que vai abrir a boca para ficar dizendo isso? Porque tem psicólogos espíritas que eu não iria para eles, mesmo sendo espíritas. Então, como é que eu vou indicar? Eu não indico, mas você tem que ter alguém que... A única sugestão que eu digo, seu psicólogo, ele lhe dá esperança, se ele lhe dá, vá com ele. Se ele não lhe dá, pode trocar. Eu vou dar um exemplo até de uma coisa que é muito comum, pode parecer até um caso que me contaram aqui, mas é um caso muito comum. Você tem um problema, vai para uma casa espírita, tenta um tratamento uma vez, duas, três, aqui, ali, acolá, aí você termina levando nas costas de que isso daí é um processo reencarnatório e que você vai ter que passar o resto da vida com isso, porque você está pagando o que você fez na outra vida. Isso dá esperança em quê para você? Nenhuma. Isso é um desespero, isso é uma tristeza. Você já pensou, você está com uma situação ruim e chegar alguém dizer para você que não, isso é de outra vida e não tem mais jeito? Você se desespera, eu me desesperaria. E infelizmente no nosso meio acontece isso, como acontece médicos também de dizerem às vezes bobagens e que destroem vidas de pessoas. Nós tivemos um caso no Leão de um moço que ele tinha um tumor no cérebro, trabalhador nosso. E a gente começou a trabalhar esse tumor, mas o tumor estava comprimindo muito o cérebro, era preciso abrir para poder tirar o tumor. E pelos exames, havia uma alta probabilidade de ser um tumor maligno. Nos passes, a gente tinha dito que não era maligno. Sim, mas quem é você para dizer que não é maligno? Quando eu digo você, não estou dizendo eu, magnetizador. Aí, quando tirou biópsia, não era maligno. Daí a mais um ano e pouco o tumor cresce outra vez. Aí o médico disse, aquele não era, mas este é. Não era maligno.
O tumor cresce outra vez. E eu comecei a atendê-lo, eu pessoalmente. Até que um dia ele chegou e disse: Jacó, eu estou muito triste. Isso porque disse que eu fui ao médico, fiz os exames. Ele disse que agora o tumor é maligno. Eu disse: olha, depois eu rasgo meu diploma de magnetizador, que nem existe, né? Eu rasgo, mas ele está errado, não é maligno. E não era. Só que o médico parece que não gostou disso, porque ele tinha errado 3 vezes. Isso não o deixou confortável. E nessa última cirurgia, a terceira, ele tirou praticamente metade do cérebro do rapaz. Quando o rapaz voltou de lá, ele voltou com o seguinte prognóstico: não vai falar mais, não vai andar, nem vai ter controle nas suas funções de excremento, né? Então ele já terá que viver de fralda. Agora um cara novo, estava com 30 e poucos anos. Só que a gente começou a trabalhar com ele já há bem tempos, e antes da cirurgia a gente deu uma de todo dia. E aí não era só eu, a gente montou equipes, cada dia ia um. Quando ele saiu do hospital, no primeiro dia a gente continuou, aí pegamos do primeiro dia direto, todos os dias com ele. Até saiu o laudo do tumor, não era maligno. E ele não falava, estava deitado mesmo, postado numa cama, ia ter vida vegetativa. Com 1 mês, a gente estava no atendimento magnético no Leão, ele chegou de Andajá, aqueles carrinhos que você se apoia. Foi um chororô geral. Ele chegou na porta da sala dos passos, que a gente estava fazendo oração de início. Quando todo mundo terminou, ele chegou na porta e fez: bom dia. Chorou todo mundo, porque o homem não ia andar nem ia falar, e ele ali estava andando, lógico que com um aparato, e falou bom dia. Nossa, mas foi um negócio impressionante, e a gente controlando para ninguém deixá-lo muito eufórico, ele estava em total restabelecimento. Voltou às suas funções de defecção e de urina. Com mais 1 mês, portanto 3 meses depois, eu chego no Leão. Eu tinha viajado, tinha passado 2 semanas fora, ele estava lá para fazer tratamento. E oi, Jacó, tudo legal, falando assim. Mas rapaz, você está aqui, que bom. Ele agora só com uma muleta, já não era mais um Andajá. E aí, rapaz, tudo bem? Tudo legal, eu estou bem, estou me sentindo muito bem. Digo, olha, deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Você tem algum sonho que você queira realizar? Ele disse: tenho. Disse: qual é teu sonho? Fazer um filho. Aí eu disse: inseminação? Não, do jeito bom. Ele engravidou a mulher, uma pessoa que não ia ter mais função nenhuma. Engravidou e tome recuperação. Cada dia falando melhor, já estava indo sem muleta, sem nada. Andava devagar, andava de uma forma trôpega, mas não precisava sair se apoiando em nada. A gente teve um M lá em Natal, ele deu depoimento público no M. Inclusive muita gente aplaudiu, teve gente que chorou por conta exatamente dessa história dele, que era aquela altura uma história mirabolante. Como é que você está desenganado e você de repente está falando, andando, está tudo. Quando a mulher estava com 8 meses de gravidez, ele foi ao médico. E o médico não acreditou e não gostou. E aí ele perguntou: doutor, e o que é que o senhor acha? O senhor acha que eu tenho, qual é a minha expectativa de vida? Ele disse: eu não posso lhe dar mais expectativa nenhuma, porque pelas minhas contas já era para você ter morrido. Então eu não posso dizer mais nada, eu acho que você já passou do que era esperado. Ele, em vez de tomar isso como um elogio, ele tomou como uma sentença de morte. No outro dia ele foi para uma praia da família, disse que não queria nem vir mais tomar passe,
nem queria que ninguém fosse lá aplicar paz e que ele também não ia mais tomar o remédio. Aí fez uma churrascada, ele não bebia, tomou vinho, viveu mais uma semana e pouco, não viu o filho nascer. Assim, do nada, o cara em franca recuperação. Às vezes a gente tem que pensar na esperança que vai dar para o paciente. Você não pode passar desespero para ele, porque se você passa, você está tirando o chão da pessoa. Para mim esse caso foi um caso que mexeu muito, porque ele era uma pessoa extremamente querida, não só minha, mas de todo mundo da equipe. Ele era trabalhador conosco, e foi uma coisa literalmente estúpida. O médico não se conformou de ter errado, e ele errou quando ele tirou o cérebro do rapaz praticamente todo. E aí aconteceu o que a gente pode chamar de milagres materiais, que Allan Kardec falou. Porque num cérebro de uma criança, muitas conexões são refeitas. Num adulto, não. Quando ele disse que ele não falaria e que ele não teria mais domínio, ele disse porque ele sabia o que extirpou do cérebro do rapaz. Por isso, quando ele volta, gera uma revolta, porque não era isso que era para acontecer, era outra coisa. O que acontece com essa criatura? Que tudo nele dá errado para o lado certo. Então é uma responsabilidade muito grande de magnetizadores infundir esperança. Muito bem, então os psicólogos são bons nisso, os bons psicólogos. Esse é o psicólogo que você deve seguir se você tiver depressão. Você sai, ele consegue tirar você da depressão. Mas só a química é difícil, só a química ela complica muito a sua vida, porque você vai ficar dependente. E uma dependência cara, e uma dependência frustrante, porque ela tira você da ação, você sai do mundo, você fica meio que vegetativo. Você não fica triste, mas será que aquilo é tristeza? Uma coisa que você não sabe mais o que está acontecendo. Aquilo é alegria? Não, aquilo é uma situação complicada. Quando a gente compara magnetismo com medicina nesse patamar, o magnetismo vence muito. Quando a gente começou a trabalhar a depressão pelo magnetismo, a gente começou só lá em Natal. Logo em seguida foi lá na Flórida, foi o grupo da Ionara, e o terceiro grupo foi o grupo de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Então nós éramos 3 grupos apenas, no Brasil e fora do Brasil. E todos os 3 grupos tinham um índice de melhora acima de 80%. E isso era um número inimaginável. Como é que você consegue tirar 80% de crises de depressão sem dar nenhum remédio, sem fazer nada? Pelo contrário, a maioria tendo que ir ao psiquiatra para reduzir os remédios que tomava, porque os remédios agora começaram a ficar muito potentes. Qual era o segredo? O esplênico totalmente descompensado. Que natural era a gente pensar na cabeça, porque se o problema é neural, se o problema é de serotonina e de um monte de ínas que tem aí, então o problema era todo cerebral. Mas a gente descobriu que era no esplênico. E mais ainda, independente da causa da depressão. Você está em depressão, por que motivo? Não importa, o esplênico está desorganizado. Então, isso foi o elemento-chave. Esse foi o ponto de partida para a gente chegar onde a gente chegou hoje. Então, o primeiro ponto, o esplênico congestionado, ele puxa as energias dos outros, porque com o esplênico acontece uma coisa curiosa nessas situações. Ele não absorve nada, mas ele começa a roubar dos outros centros. Só que mesmo internamente, quando ele recebe essas energias, ele não consegue se autodistribuir. Então você tem um congestionamento de fora para dentro e um de dentro para fora. Então você fica congestionado dos 2 lados. Fica muito difícil penetrar um benefício para o esplênico. Muito bem. Ele começa a puxar a energia do centro mais denso. O mais denso é o genésico, que é o que está mais perto dele, em termos de energia. Então ele vai e suga as energias do genésico. A pessoa perde libido, interesse sexual. Começou depois a sugar do gástrico. O gástrico aí afeta diretamente o seu apetite.
Ou você perde o apetite, o que é muito comum, ou você passa a comer compulsivamente sem prazer. Então você não se sacia nunca e nem se satisfaz. É uma característica de que o gástrico está sendo sugado. Quando ele vem para o cardíaco, como o cardíaco não pode ser sugado em excesso, porque senão ele vai afetar o coração e você pode morrer, aí vem aquele bloqueio do nada, isso aqui eu falei no módulo anterior, para exatamente impedir que o esplênico roube toda a energia do cardíaco. O próximo será do laríngeo, e aqui acontece um fenômeno grave, porque o laríngeo, apesar de ser muito pouco estudado como tal, é o centro da vontade. Isso faz total diferença quando a gente começa a pensar nele assim. Ele é o centro da vontade. O que acontece quando esse centro é atacado? A primeira coisa que a pessoa pensa é a ideia suicida, porque a vontade desaparece. A vontade de tudo, inclusive a de viver. Depois do laríngeo, aí vem para o frontal, é quando você olha para o depressivo e ele já não expressa mais nada. Você olha e ele olhando para você, você não sabe o que aquele olho diz. E por fim o coronário. Então tudo isso é o esplênico puxando energia, porque ele quer energia e não chega. Aí ele chega no centro espírita. Quando ele se aproxima a alguém para aplicar um passe, o que a pessoa faz? Tome energia. Por quê? Porque ele é sugador. Ele já sugou tudo dele, ele está sugando de todo mundo. E a depender da cronicidade da depressão, você vai ver, ele mora com quantas pessoas? 5 pessoas. Como é que estão as 5 pessoas? Todas estão down, todas estão sugadas. Ele suga de todo mundo. Então, quando você vê, entra na casa de um depressivo, a não ser que seja num momento muito rápido e não dê para você perceber, você vê que está todo mundo afetado pela depressão, todo mundo, por conta dele ser sugador. Então, ele chega numa casa espírita que não sabe disso, o que é que o magnetizador faz? Toma energia. Quando você dá energia, o que é que você faz com isso? Você bloqueia mais ainda o centro. Aí, em vez de melhorar, ele piora. Então, esse é um quadro complexo. Porque, na realidade, ele não está precisando de energia, que a energia tem demais. O que ele está precisando agora é distribuir isso. Só que ele não distribui, porque nessas alturas o esplênico já bloqueou todo mundo. Mas aí você tem que começar exatamente por quem está causando, que é o esplênico. Aí vem as técnicas do TDM, que é terapia da depressão pelo magnetismo. Você começa a descompensar o esplênico sistematicamente até que ele volte a funcionar. E, paralelamente, os outros vão também se sentindo em busca de reharmonização. Então, a técnica básica, o princípio básico da técnica da depressão é você realinhar o esplênico, até que ele possa se manter sozinho. Mas aí vem uma questão crucial. O depressivo, além dele precisar ajustar o esplênico, ele precisa absorver fluido, porque ele tem muito fluido, mas está tudo congestionado, não circula. E aí vem uma outra feição do esplênico. O esplênico, ele bloqueia fluidos e fisiologia. É quando você vê a pessoa aumentando a carga de medicamentos e os medicamentos não fazendo efeito. Essa química começa a ficar depositada, porque ela não passa, porque o sistema esplênico bloqueia. Por isso que quando você começa a desbloquear o esplênico, quem toma remédio, os remédios vêm superpotencializados. Por quê? Porque tem remédio em acúmulo, tem remédio estacionado. Então você toma uma cápsula para dar um sono, você dorme 2 dias se ninguém lhe acordar, você passa reto, por conta da química toda que estava travada. E quem foi que travou? O sistema esplênico. Por que é que faltou serotonina no cérebro? Por conta do sistema esplênico. Como assim? Quem mais alimenta de serotonina o corpo é o intestino. E passa por onde essa serotonina? Passa pelo sistema esplênico. O que é o sistema esplênico? É o sistema que administra baço, pâncreas, fígado, vesícula biliar, rins, glândulas suprarrenais. É um verdadeiro cinturão. Quando a gente vai lá na história inicial da medicina, a gente encontra Hipócrates
falando da bile, a bile do fígado e a bile negra do baço. Só que a bile negra nunca foi vista, então com o tempo se descartou isso. Veja que é exatamente o caminho do sistema. Quando a gente pega algumas pessoas muito irritadiças, muito cheias de problema, o retrato está no fígado. Então está ali o fígado sinalizando o tempo todo, fulano está verde por conta do fígado. Então o fígado está na base disso tudo, porque o fígado é o grande elemento de sustentação do sistema esplênico. E quem melhor sustenta o fígado, por sua vez, é o rim direito. E aí a gente começa a perder essas noções, porque como nós temos uma visão muito separada, fígado é fígado, rim é rim, glândula é glândula, baço é baço, pâncreas é pâncreas, parece que essas coisas estão todas soltas, mas elas estão todas interdependentes. Então a gente começa a sofrer esse tipo de bloqueios, e esses bloqueios estão todos a partir do sistema esplênico. Por isso é que o índice de resposta é muito alto. E eu atribuo que não se chega a 100% por dois motivos. Um, porque alguns pacientes não querem sair, eles não cuidam do processo. E outras, porque tem muita gente que faz técnica errada, acha que fazendo assim dá certo e não dá. Então é por isso que o efeito não se alcançou ainda um índice muito maior. Mas é você vencer fácil. Só que o pânico, ele está associado a esse mesmo sistema esplênico. E aí ficava a pergunta, por que o pânico não é vencido? Até que você começa a ter que começar tudo de novo, vamos raciocinar tudo outra vez. Primeira conclusão, não depende só do esplênico, porque se dependesse só dele, de alguma forma a gente trataria. Nem que fosse o seguinte, quando a gente começa a fazer tratamento de depressão, a gente só dispersa. Mas depois que você sai da depressão, tecnicamente a gente pode concentrar de novo. Aí a gente fez experiências com concentrados, também não resolveu. Então, o problema não era só no esplênico. O esplênico colabora, mas ele parecia não ser a causa. E a gente então saiu testando. Até que a gente testou um dia o Meng-Men. Mas não é testar o Meng-Men só uma vez. Fizemos várias experiências. Pânico versus Meng-Men. E se percebeu que havia uma pequena melhora, mais do que o que já vinha sendo feito. Como é que a gente fez isso? Na sessão de TDM, ou seja, na sessão de terapia da depressão, perto de terminar, aí a gente trabalhava o Meng-Men. Trabalhamos com concentrados, com dispersivos calmantes, com dispersivos ativantes, com dispersivos em camadas, com muitos dispersivos, com poucos dispersivos. Havia uma mudança, mas não era tão relevante como deveria ser. Então pensamos no reverso dele, que é o umbilical. Quando pensamos no umbilical, aí vem uma luz. Opa, peraí, o umbilical, ele tem uma associação psíquica muito forte com vida e com morte. Vida porque a gente nasce por aí. Mas a morte, principalmente quando a gente vai buscar na cultura japonesa, a gente vê que o umbilical, ele tem esse vínculo também, que você não pode mexer muito nele, que ele pode matar. E era aí onde a cultura japonesa fazia o harakiri. Você caía em desonra no Japão. Só que quando você cai em desonra, a sua família cai em desonra junto. Então é um problema muito sério, você não pode ser desonrado, porque se eu for desonrado, todos os meus familiares estão desonrados. E eu só tenho um meio de recuperar minha honra, é fazendo o harakiri. Então eu tenho que me matar. Se eu fizer aquela solenidade, na hora que eu morrer, eu recupero a minha honra e a minha família toda recupera a honra. Então esse é o bojo do ritual. Aí o que a gente faz? Vai lá e se mata com a adaga enfiada onde? Exatamente aqui na altura do umbilical, que é a parte inferior. Então você enfia a adaga e morre. Mas qual é a imagem da morte? Mesmo você buscando a honra da sua família, de medo, de pânico. E aí a gente começou a pensar nessa hipótese, será que estaria aí, já que é um eixo que lida tanto com a vida como com a morte? Lógico que eu estou colocando aqui a situação japonesa como um fator de ligação, mas ele transcende a isso.
o centro umbilical ele tem vínculo com isso, tanto que tem escola que chama o centro de umbilical de centro da morte. E tem escolas que chamam centro umbilical de centro da vida. Então é de fato ambíguo. Muito bem. Então vamos fazer a experiência que a gente fez no Meng Men, vamos fazer agora no umbilical. E foi feita a experiência no umbilical. Deu um resultado parecido com o do Meng Men, o que também não era suficiente. Então nós pensamos, vamos fazer assim, vamos trabalhar o umbilical e o Meng Men de uma vez só. Vamos começar com perpendiculares. E aí começamos a fazer perpendiculares no Meng Men e no umbilical. Houve uma melhora maior, mas não suficiente. As pessoas que tinham pânico, no dia da sessão ficavam bem. Eles passavam 2, 3 dias bem, mas depois voltava tudo. Então estava faltando ainda alguma coisa. Existe uma variante da técnica da imposição, que eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar, que se chama imposição por impacto. Como é que se aplica uma imposição por impacto? Você vai fazer uma aplicação de uma imposição aqui nesta região da perna, por exemplo. E eu vou fazer em camadas, mas como é uma imposição, eu não vou fazer assim, de um em um. Eu venho de vez. Então eu projeto uma emissão de fluidos concentrados a partir de uma determinada altura, concentro a minha emissão de fluidos e jogo de vez nesse ponto. O que acontece? Esse fluido, ele vem concentrando da zona calmante até a zona ativante. E isso dá uma repercussão muito forte, dependendo do que você faça e do para que você faça. Por exemplo, em depressão, quando você vai tirar o paciente do nível 2 para o nível 3, uma das provas para saber se o esplênico está bom é se ele aguenta uma imposição por impacto. Ele tem que aguentar. Se ele não aguentar, ele não pode ir para o nível 3, porque é um impacto violento. Em termos de fluidos, é muito violento. Então, o esplênico ele tem que estar totalmente livre para ele aguentar uma imposição por impacto. No caso do impacto, deveria ser no esplênico. Sim, é que eu estou fazendo aqui, sabe? Mas isso daí só quando você for fazer o teste para passar do 2 para o 3, tá? Então, o que a gente tentou fazer? Então, vamos fazer imposição por impacto no Meng Men umbilical. Ah, deu errado, piorou, complicou. Então, não podia ser imposição. Mas o caminho estava ali traçado. O caminho era entre o Meng Men e o umbilical. Aí foi quando veio a ideia, peraí, não existe a imposição por impacto? Que tal a gente pensar na dispersão por impacto? Como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente imaginou, se eu vier, em vez de fazer o impacto do calmante para o ativante, isto só concentra. Mas se eu fizer o contrário, isto não dispersa, mas inverte o sentido de captação do fluido. Aí a gente fez a experiência. Pegamos o umbilical e o Meng Men, entra com as duas mãos em movimento, não deve parar a mão, porque se parar você concentra. Então você chega com as duas mãos e abre no eixo. É importantíssimo no eixo. Não pode abrir assim, trazendo as mãos para trás. Tem que abrir no eixo que está unindo o umbilical com o Meng Men. E aí a gente começou a medir quantas vezes seriam necessárias. A gente chega aqui, isso não é um número fixo, mas o padrão está ali entre 10 e 12 movimentos do que a gente chama hoje de dispersão por impacto. Faz umas 10 vezes e logo em seguida, imediatamente, colado, dispersivos na frente, no caso, dispersivos perpendiculares no Meng Men umbilical. Aí chegou na chave. Aí nessa altura a gente testou isso com uma pessoa que tinha um pânico já de muitos anos, já tinha tratado com remédios pesados, e ela estava voltando a uma crise agora, que não permitia mais ela sair de casa, andar no ônibus, encontrar lugares que não tivesse muita gente, ou seja,
chega aquele momento em que não funciona mais nada na sua vida. Sudorese o tempo todo, não dormir, aí começa. Aí é uma desgraceira generalizada, é o pânico grave. E ela não mora em Natal. Ela, em último você chega assim, eu vou a Natal, porque eu não vou esperar mais por medicina nem por nada. Só fez ligar para o marido, disse, estou no aeroporto, estou indo para Natal. Ela teve muita coragem, porque não é fácil fazer isso não. Você numa crise de pânico. Pegou o primeiro avião para Natal, foi para Natal. Chegou em Natal totalmente desconcertada, foi o caos. E foi mais ou menos 1 mês e meio que ela passou em Natal. Vitória absoluta. Absoluta. Sem medicamento, sem pânico, sem crise, sem sudorese, sem nada. Absoluta. Nesse 1 mês e meio ela teve crises, mas as crises foram diminuindo até que desapareceram. Então o eixo do pânico, hoje a gente sabe, é o eixo umbilical Meng-Men. Mas poderia não ser eixo, poderia ser um outro centro ou alguma outra circunstância. Dá trabalho até você chegar lá, mas chega. Então o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, hoje, nessa terceira versão, ele já traz o tratamento do pânico, que é exatamente esse que eu falei. Tem um grupo lá em Itabuna que tem uma outra metodologia, mas eles não me passaram a metodologia, então eu não pude nem avaliar para saber se funciona. Eles dizem que funcionam. Como é um grupo muito sério, eu acredito até que funcione, mas a gente não teve como avaliar. Mas isso é interessante, você ter grupos pesquisando, grupos avançando, porque senão a gente vai ficar na dependência de quem a vida inteira. Então o pânico, para quem conhece alguém que já sofreu de síndrome do pânico, sabe do que eu estou falando, é algo desconcertante, tira você da vida, você não consegue enfrentar nada, nem a você mesmo, então é muito perigoso. Então hoje a gente ainda tem uma terceira variante que está em pesquisa, essa está mais difícil ainda. Se alguém aqui quiser pesquisar, pesquise, é a bipolaridade. É quando os efeitos da depressão lhe leva horas para tristeza profunda e horas para uma alegria incontrolável. E isso também a medicina só tem trabalhado com química. Quando você está eufórico, dá um remédio para você baixar. Quando você baixa demais, dá um para você ficar eufórico. Então isso cria um pandemônio dentro do seu organismo, que é uma brincadeira. Eu acredito muito que em magnetismo a gente não vai encontrar uma solução. Mas, quando? Como? Onde? De que maneira? De braços cruzados? Não. A gente tem que ir buscar. Então, a gente encontrou solução para o pânico, já temos uma boa solução para a depressão, mas tem muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente pesquisar. A cada dia que passa, surgem novas hipóteses, surgem novas patologias, surge de tudo. Não cabe mais a gente ficar de braços cruzados, não cabe. Eu pesquiso no que eu posso, mas o que eu posso é um universo muito pequeno. As escleroses estão pedindo clamorosamente investigadores, que tem esclerose de tudo quanto é tipo, e são escleroses, muitas delas, progressivas, agressivas, letais, além de outras dolorosíssimas. Então tem muita coisa. E não esperemos os companheiros espíritas simplesmente aceitarem. Nós tínhamos uma amiga lá em Natal que começou a pesquisar exatamente algumas escleroses deformantes. E ela conseguiu 2 resultados mirabolantes. Mas aí ela foi, por conta do marido, ela foi transferida para Goiânia. Eu recomendei que ela fosse para uma casa que tinha um bom trabalho. O pessoal ficou com ciúme, não deixou ela trabalhar de jeito nenhum. Queria que ela fosse, que ela olhasse, depois um dia você vai aqui encaixando aos poucos. Depois de 4 meses ela disse, não, eu não vou ficar aqui, eu estou perdendo meu tempo. E ela falou, ela não saiu calada, ela falou com o grupo, olha, eu não posso, eu tenho um magnetismo em mim que se eu não aplicar eu fico descompensada. Não quiseram, aí ela foi para uma outra casa. Nessa outra casa começou tudo bem. A casa estava praticamente abandonada, inclusive fisicamente.
Eles começaram a trabalhar, aquilo renovou de um jeito. Quando eu estava no auge, olha, nós sentimos muito, mas a diretoria disse que não quer mais saber disso. Está vindo gente demais procurando cura e ninguém quer saber do Evangelho. Uau! Que pena. E aí convidaram-na para sair. Aí um outro centro que estava querendo implantar já pegou de primeira. E ela foi. Durou 2 meses só o entusiasmo. 2 meses depois colocaram lá para fora. Ela me telefonou: Jacó, e agora? Digo: monte uma casa. Jacó, não tem a menor condição. Pois é, pois monte uma casa sem condição. Não tem outro jeito. Hoje é uma belíssima casa já, ainda pequena, mas um trabalho maravilhoso que está sendo desenvolvido lá em Goiânia. Porque ela não desistiu. Os casos que essa mulher pega com esses problemas, principalmente, é porque eu não sei bem, não é da minha área, eu sou engenheiro, eu tenho dificuldade de gravar alguns nomes de medicina, mas essas deformações esqueléticas, deformações de tendões e músculos, coisas que vêm, que você fica vaticinado a nunca mais se recuperar, ela tem trabalhado com muita eficiência. Só que é um grupo pequeno, porque é novo, porque foi expulso, porque nas casas não pode, porque a gente não pode pensar só nisso no meio espírita. Sim, então a gente vai pensar no quê? Não é para fazer o bem? E por que eu não posso fazer o bem? Então, essas situações, elas são complexas. E desculpem até de vez em quando estar voltando nisso, é porque eu gostaria que a gente, pelo menos nesse dia de hoje, a gente saísse daqui meio entusiasmado, no sentido de, poxa, eu não posso ser igual a esse povo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar de braços cruzados. Foi bom a questão da abelha e da terem colocado abertamente, porque realmente isso que ela falou é verdade. Eu conto alguns casos, eu não costumo contar muitos casos, mas eu sempre conto alguns. Mas as pessoas podem simplesmente dizer: não, isso é fantasioso demais, isso não dá para acreditar. Tudo bem, você não quer acreditar, então vai fazer, vai ver. Quando eu conto a história do meu filho, que nasceu e que o médico disse para mim: ele só vai ter vida vegetativa se resistir. É cruel você receber isso de um médico. Se ele resistir, vai ter vida vegetativa. E o moleque é um moleque 100% saudável hoje, com 12 anos e meio. Ele não tem nenhuma sequela de coisa nenhuma, em nada. E os médicos dizem assim: mas não pode. Bom, não pode não, não podia. Poder pode porque ele está aí. Não, mas então houve erro de laudo médico. Não teve erro coisa nenhuma. Eu lutei 15 dias com ele na UTI, para poder fazer ele sair dali. 15 dias de magnetismo. Teve um dia que ele passou mal, que eu apliquei 5 passes num recém-nascido, que eu nunca tinha aplicado passe em recém-nascido. Mas está ele aí para contar a história. E aí a gente fica nessa briguinha: eu acredito, eu não acredito, eu aceito, eu não aceito. Não sei, eu sei que eu não volto atrás. Não volto atrás no sentido de que tenho que continuar estudando, tenho que continuar pesquisando. Às vezes é difícil. Eu ter vindo para cá hoje foi uma decisão pessoal, porque pelo médico eu não viria, pela minha mulher eu não viria, e pela minha caçula eu não viria. Na quinta-feira, quando ela chegou da aula às 6 horas da tarde, estava com os olhos vermelhos. Eu pensei que ela tinha tomado banho de piscina na escola. Que foi, minha filha? Disse: papai, eu não acredito, o senhor não vai para a minha festa do Dia dos Pais. Aí se abraçou comigo chorando. E você faz: mas meu amor, tenho que viajar. Agora, com todo mundo dizendo: não viaje. Mas se eu não me determinar a fazer as coisas, se eu for esperar que os outros determinem por mim, eu não faço. Então a gente às vezes tem que ter isso: eu vou fazer e faço. Porque para mim não era cômodo, porque não é cômodo eu cancelar um compromisso, mas para mim era o mais conveniente que tinha, era eu não ter vindo para cá. Era o mais conveniente, porque eu estaria atendendo a todo mundo, a toda uma circunstância. Mas eu opto por vir, como eu optaria ir se fosse para outro canto. Quando a gente saiu daqui na hora do intervalo, eu subi essa rampa. Eu ainda não tinha subido uma rampa tão grande. Não me fez bem, por conta do bendito das dores da chikungunya. Então, quando foi agora no intervalo, eu digo: não, eu vou ficar aqui, eu não vou subir.
porque isso não vai alterar em nada o curso. Mas se alterasse, eu teria subido e ninguém teria sabido. Porque eu não estou aqui em busca de conforto. Se fosse em busca de conforto, eu estaria em casa. Mas nem por isso eu vou ficar me agredindo. Então, você quer pesquisar em magnetismo? Você tem muito que pesquisar, muito. O universo que a gente tem de pesquisa é monstruosamente grande. Se você não quer começar de grande, comece pequeno, estude centros de força, do ponto zero. Pegue a literatura no ponto zero, aquela que você acha que é a mais simples, comece ali. Agora, entenda, procure entender. E depois procure entender como é que isso funciona. Que tipo de energia isso joga. Não se impressione com coisas bonitas. Existe na internet um conjunto de centros de força que o centro vai e volta, ele fica girando assim. É lindo. É um trabalho perfeito de computação gráfica. Muito bonito. Mas centro de força não é daquele jeito. Porque às vezes isso é muito bom por um lado, mas por outro atrapalha. Você vê aquilo e se diz, e agora como é que é? Será que é assim? Será que é daquele jeito? Não, não é daquele jeito não. Os centros giram num único sentido. E como é que você pode afirmar isso? Se não fosse assim, não teriam os componentes centrípetas e centrífugas. Porque o mesmo centro de força que me dá vida, manutenção de vida orgânica, é o mesmo centro de força que me faz expelir os fluidos. E como é que eu posso entender isso? Por analogia, você entenda uma decomposição de força de um sistema circular, e você vai ver que um sistema circular só gira porque tem uma força tangencial, e essa força tangencial ela induz uma componente centrípeta e uma componente centrífuga. E são essas componentes que fazem os centros vitais absorverem ou expulsarem os fluidos. E como é que se determina isso? No princípio, vontade, palavra abstrata, ter vontade de fazer o bem. Então, no princípio, isso é suficiente, você tem vontade, você quer, você começa a exudar, você começa a usinar fluidos, e você percebe por você mesmo que algo está saindo. Então, isto é a componente centrífuga. E a componente centrípeta é tudo o que lhe alimenta. Por que é que se fala da alimentação fisiológica? Porque quando você está com o estômago cheio e pesado, todas as energias do centro de força têm que trabalhar centripetamente para poder manter o seu funcionamento vital. Então, pede muita energia. Se nesse momento você for induzir a centrífuga, ou seja, uma doação, essa doação pode sair contaminada com o processo digestório. Então, esse negócio de comer ou não comer isso ou aquilo, não é depender do meu gosto, é depender do que você vai fazer. Se você precisa de energia, você não pode ficar sem se alimentar. Mas você não pode também se alimentar muito, nem se alimentar errado. Aí a pessoa diz, não, eu não comi quase nada. O que foi que você comeu? Um pé de alface e um tomate partido ao meio. Aí você vai dar passes quantas horas mesmo? Vai estar 3 horas de passe. Você vai se fazer mal. Isso está errado. Não, eu não quero nem saber. Eu vou aplicar passe. Se eu puder comer um churrasco antes, eu como. Está mais errado ainda. A questão não é nem verdura nem carne. A questão é do como e do quanto que você se alimenta. Como é que você se resolve alimentarmente? O mesmo se aplica ao sexo. Tem pessoas que dizem assim, você não pode aplicar passe, se você fez sexo de noite, você não pode aplicar passe no outro dia. E se a pessoa aplicar passe todos os dias, ela vai ter que abrir mão do quê? Do sexo ou dos passes? Eu já contei essa historinha, uma senhora em Pernambuco que me pergunta num seminário, sim, dona Ana? Pronto. E essa senhorinha chegou, me fez uma pergunta num seminário, eu estava falando sobre esse assunto, ela perguntou, professor, por favor, quantos dias a pessoa tem que ficar sem fazer sexo para poder ser passista? 3 vezes. Aí eu fui dizer a ela, disse, olha, é o seguinte, aí antes de eu falar, ela chegou e disse, não, deixa eu explicar. Era uma jovem senhora,
Deveria ter ali no máximo uns 22, 23 anos. Ele disse, acontece o seguinte, olha, eu sou casada e eu aplico o passe no centro. E aí o homem lá do centro, ela nem falou presidente, chamou literalmente o homem lá do centro, disse para mim que a gente tem que ficar 3 dias sem ter. Só que eu aplico o passe um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Meu marido está querendo me largar e eu confesso para o senhor, eu não estou aguentando mais. Aí eu ri, o pessoal riu, né? Todo mundo, caridosamente, todo mundo sorriu com a história. E ela ali, né, esperando a resposta. Eu disse, olha, não é bem assim. Ele disse, mas é melhor ou pior? Eu disse, é melhor. Não precisa ser desse jeito. Aí eu comecei a falar e notei que ela já nem ouvia mais. Ela fica assim. Aí chegou a hora do almoço. E era um encontro que tinha várias casas espíritas, várias, né? E tinha o almoço, então a maioria ia almoçar ali no ambiente, mas ela era da cidade que estava sediando. Quando terminou, ela chegou, veio na pontinha dos pés, parecia uma bailarina. Professor, olhe, não fique aborrecido comigo, mas eu preciso ir em casa resolver umas coisas, eu não vou almoçar aqui. Digo, vá, criatura, que Jesus lhe abençoe, lhe acompanhe. E ela foi. Quando volta 2 horas depois, está ali a sala, todo mundo reunido tal, e nada da criatura aparecer, né? E ninguém perguntava, estava todo mundo querendo saber da criatura. Quando de repente chega aquela bailarina na porta. Ai, professor, me atrasei, tem algum problema? Eu disse, não, pode estar. Mas a sala se deleitou com ela, né? Porque ela entrou, mas numa alegria, numa realização da alma. Aquilo dali, ela acabou de recuperar o casamento que ela estava para desfazer, ela relaxou o marido ali e já recuperou. A questão da sexualidade é uma questão também de bom senso. Tem pessoas que ficam assim, não, ainda falta 15 minutos. 15 minutos o quê? Não, porque eu não posso aplicar agora. Porque pelo meu cronômetro aqui, ainda tem 15 minutos. De quê, meu Deus do céu? Não é desse jeito. Depois tem que ver que tem pessoas que têm, não é aptidão, mas têm capacidades de recuperação no centro genésico mais rápido do que outras. Porque o problema não é que o centro genésico se degenere. Ele não se degenera porque você teve um ato sexual. O que acontece é que quando você tem um ato sexual, ele precisa agora se reenergizar. Porque um ato sexual consome muita energia. E como ele é o centro mais denso, ele puxa as energias dos outros. Se você vai aplicar um passe logo após um coito, a probabilidade do seu fluido ser quase sem energia nenhuma é alta. Então não vale a pena. Essa é a questão. Mas aí a gente fica discutindo se pode, se não pode, se deve ou se não deve. O que não deve é a gente ser pervertido, em nenhuma circunstância. Não use de perversão com você mesmo. Use de forma equilibrada, de forma natural. O sexo é abençoado. Através dele foi que a gente nasceu. Mas nas casas espíritas é um negócio sério. Então, não pode, um homossexual não pode aplicar passes. Tem certeza? Pode? Não, estou perguntando. Pode? Pode. Não, mas e as energias? Sim, mas você está falando de que energia? Então, uma pessoa que não é homossexual, pode? Pode. Mas ele é estuprador. Não, aí não. Sim, então, vamos ver. Então, o problema não é de ser homo ou hétero. A questão já não é mais essa, a questão é outra. Agora, vamos discutir isso com equilíbrio, porque o problema é que a gente discute isso com paixão. Os que não gostam, fecham a questão. E os que querem o aval, arrombam a todas as portas. Antigamente só abria a porta do guarda-roupa, agora arromba tudo que é porta que tem pela frente, né? Aí entra na zona do desrespeito, da agressão, da degeneração, aí já começou a errar de novo. Então o problema do erro não é você ser uma coisa ou outra, é de como você dá uso a isso, como é que você encaminha isso. Na nossa instituição nós temos magnetizador homossexual, mas muito dificilmente alguém vai saber quem é.
Porque eles não têm um comportamento estereotipado. Eles vivem normalmente. E aí você vai fazer o quê? E são pessoas que têm um resultado magnético muito bom. Se você me perguntar, pode ser que tenha algumas descompensações? Sim, aí sim. Por quê? Não é por castigo, não. É porque as funções sexuais, elas são complementares. E normalmente, sabem a história do Yin e o Yang? Um complementa o outro. Se você só usa um o tempo todo, o outro fica em falta. E isso vale para qualquer sistema binário. E muitas vezes as relações afetivas, elas passam por sistemas semelhantes. E, em algumas vezes, alguns, vamos dizer aqui entre aspas, alguns elementos energéticos ficam descompensados. Mas isso não é motivo para eu condenar genericamente ou dizer que pode ou que não pode e abrir as portas como se não tivesse nenhum vínculo com nada. Tem sim, tem vínculos e tem responsabilidades. Agora, eu prefiro tomar um passe com um homem afetivo do que com um degenerado. Porque com o degenerado eu sei que as energias não são boas. Então não tem a menor dúvida quanto a isso. Tudo importa, desde que olhado com bons olhos, desde que olhado na medida do equilíbrio. A gente vai ter agora mais um intervalo e depois nós vamos ter um último momento. Eu não sei se na cabeça da Ana isso está bem organizado, como é que será esse próximo momento. Mas eu acredito que nesse próximo momento eu poderia, não sei até que ponto eu posso conseguir, até porque eu amanheci hoje com os ombros muito doloridos, mas mostrar como é que é, pelo menos a base dos movimentos para a depressão, que aí envolve uma série de movimentos, e a gente colocaria aí sim a oportunidade para as perguntas, a sua é a primeira, né? A sua é a primeira. E aí a gente colocaria então aberto para ter mais perguntas que a gente possa esclarecer. Se vocês não tiverem perguntas, não tem problema, a gente vai ter mais 1h30, a gente tem o que falar em 1h30, tá certo? Então, vocês vão ficar à vontade, que eu acho que vai ser isso, né, Ana? A gente vai fazer meia hora de intervalo, para a gente dar só uma relaxada, e meia hora depois a gente vai e tem mais 1h30, e aí eu demonstro as questões da depressão, e o que tiver aqui que der para a gente arrematar, a gente arremata. Tá bom assim? Eu acho que muita gente não soube, não sei como é que isso foi divulgado ou não. Oba. Na realidade, nós tínhamos uma programação até amanhã. Mas o voo que eu vou é da Azul, e a Azul, a semana passada, comunicou que o voo que sairia à tarde de Ipatinga mudou para amanhã, para de manhã. Então, eu não tenho como ficar aqui amanhã de manhã. Por isso é que eu tenho que ir embora amanhã de manhã logo cedo para Ipatinga para pegar o voo que é 10h30, eu acho, por aí. Então, eu tenho que sair daqui logo cedo para ir para Ipatinga pegar o voo. Então, não teria como estar aqui. A Ana, com muito carinho, ela me pediu, antes de eu vir, se daria para eu pegar os 2 módulos do domingo e colocar hoje de noite. Eu disse para ela que por conta da minha situação de saúde, eu não vou me arriscar a isso. Então, eu peço desculpa a gente ter que perder mais 1h30, que seria, se fosse amanhã, a gente teria 3 horas. Então, eu dividi isso, vocês perdem 1h30 e eu adianto 1h30, que normalmente eu não faço no sábado. Tá bom assim? Foi involuntário, nem Ana tem culpa, nem eu tenho culpa, simplesmente... como aqui não tem um serviço aéreo tão intenso, a gente não tem outra opção. E eu não posso ir para Natal na segunda, eu tenho que ir amanhã. Mesmo que vai ser uma viagem também um pouquinho chata, porque eu vou ficar em Belo Horizonte quase 8 horas no aeroporto, para poder ir para casa. Quer dizer, daria tempo demais da gente fazer muita coisa, mas aqui não é Belo Horizonte, né? Então, vou sair daqui de manhã, ficar em Belo Horizonte 8 horas, e minha filha disse, mas não dá para o senhor passar o dia dos pais aqui, o senhor chega de tarde. E para dizer para ela que eu ia passar 8 horas no aeroporto, ela não aceitou de jeito nenhum.
Eu digo, não, mas não é bem assim não, depois você entende, quando você crescer você entende. Então é isso, eu peço desculpas honestamente, mas eu não tenho condições de falar mais do que 1h30, tá bom? Se quiserem ficar, porque também pode ser que alguém não estivesse preparado para prolongar, os que quiserem ficar, estaremos juntos aqui por mais este intervalo.